Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, queridos professores, eu preferi realizar uma pesquisa pedagógica de forma muito resumida e simples, apresentando o pensador Ário, o pensador Atanásio, os textos bíblicos, para que todas essas questões possam ser melhor compreendidas. Tudo bem? Então vamos lá. Quem foi Ário? É o contexto histórico para respondermos à ideia do pai maior que o filho. Ário, ele é um presbítero cristão em Alexandria, no Egito, cujos ensinamentos deram origem a uma das maiores controvérsias teológicas da história do cristianismo, que é o arianismo. Basicamente, ele vai tentar explicar o cristianismo para os gregos utilizando a mentalidade racional aristotélica. E então ele vai criar uma versão própria do cristianismo, que é hoje o alimento de várias crenças diabólicas presentes, por exemplo, nos testemunhos de Jeová. Os relatos históricos sobre as características pessoais de Ário de Alexandria pintam o retrato de um homem com uma presença física marcante, uma personalidade altamente persuasiva. Por exemplo, Ário era um homem alto, suas vestimentas eram simples, eram modestas, eram ascéticas, vestia-se com uma capa curta, uma túnica sem manga, típica de quem seguia uma vida ascética, uma vida simples. Tá? Tinha um semblante sério, descrito com um olhar melancólico, que reforça a imagem de um homem penitente e devoto. E a sua capacidade de atrair seguidores não se baseava apenas em sua teologia, mas principalmente na sua forma de tratar as pessoas. Ele era carismático, ele era retórico, ele era eloquente, uma conversa muito agradável. Ele tinha um exemplo, ele praticava o que ele vivia no que tange ao ascetismo. E isso era interessante, né? Porque você tem um povo consumista, idólatra da aparência, que faz qualquer sacrifício pelo aplauso social, e ele não se importava com isso. Altamente intelectual, ele é um pensador erudito, versado nas escrituras, versado na filosofia, versado nas questões teológicas da sua época. Ele era também sutil, ele era astuto, ele tinha uma linguagem ambígua, ele não se posicionava em alguns momentos com a devida clareza, justamente para agradar ou manipular, né, os lados diversos. E uma das características mais importantes é a sua genialidade comunicativa, isto é, ele usava a criatividade para construir poesias, músicas que grudavam, entre aspas, na mente dos marinheiros, dos comerciantes, dos moleiros, dos carregadores, nos portos. Então ele compunha canções e versos com ritmos populares, destinados às pessoas mais simples. Ário foi aluno de Luciano da Antioquia, que era um dos estudiosos mais famosos da época. Observe, por um lado, ele agrega o pensador erudito, quando ele racionaliza do ponto de vista grego o cristianismo, e por outro lado, ele agrada o homem comum e simples, de pouca leitura, porque ele transforma a sua doutrina em músicas, em poesias, facilmente absorvidas. Bom, isso contrasta com a interpretação alegórica espiritual da escola de Alexandria, porque a escola de Antioquia ela é mais humanista, ela é mais historicizada, ela busca o aplauso dos pensadores gregos e também dos pensadores romanos. Então, por exemplo, ele faz um discurso que é apetecível ao historiador local de Roma, ao imperador romano. Quando ele coloca o pai acima do filho, ele também está buscando o aplauso dos imperadores, porque os imperadores começam a serem vistos ou desejarem se apresentar como o próprio enviado do Deus absoluto. E isso é muito mais crível para os imperadores do que entender Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, como o verbo que se fez carne, isto é, aquele que participa da natureza divina, aquele que é sagrado, encarna e volta à ressurreição. Quando o Ário dissemina a ideia do pai maior que o filho, do filho criado, do filho gerado, do filho menor, o imperador pode se apropriar dessa função do filho e dizer, olha, agora esse filho sou eu. Portanto, o discurso de Ário, ele tem uma manipulação política, um objetivo e projeto de poder que é muito mais aceitável pelas elites manipuladoras. Ao mesmo tempo, ele tem uma comunicação muito mais criativa, um marketing teológico muito mais interessante, porque ele se entrega na forma de uma musicalidade acessível. No raciocínio lógico, né, Ário aplicava o quê? O pensamento, a lógica aristotélica, a teologia. Então, o seu argumento era muito simples. O pai gerou o filho, aquele que gera deve preceder o que é gerado. Se eu fiz algo, eu vim antes do algo feito. Logo, houve um tempo em que o filho não existia. Essa clareza lógica
é atraente. E ela passa a falsa ideia de certeza, porque ela está matematicamente organizada de uma forma simples. O problema é que alguns desses argumentos, eles são falsamente posicionados para gerar a ilusão da clareza. Vamos ver isso mais adiante. Bom, a mente helenística da época era muito comum. A forma de pensar dos gregos, que depois será absorvida pelos romanos em grande parte, é uma forma atraente, é uma forma eloquente, é uma forma que se presta ao trabalho uma forma que se presta à compreensão geral. No silogismo aristotélico, duas premissas chegam a uma conclusão. Então, digamos, primeira premissa, todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é um homem. Conclusão, Sócrates é mortal. O problema é que se uma das premissas for incompleta, se uma das premissas não for tão verdadeira quanto parece, o resultado será errôneo. E é esse o grande problema. Uma das premissas de Ario era completamente destoada do texto bíblico. Vamos ver adiante. Outro ponto importante é que ele é um mestre da dialética, um mestre da comunicação. Então ele não é apenas um rebelde, um desobediente, um endemoniado. Não. Ele é inteligente, ele tem uma mensagem clara, ele tem uma mensagem compreensível, uma mensagem acessível, e ele vai utilizar sua inteligência e seu conhecimento para defender o monoteísmo absoluto, contra o que ele via uma divisão da unidade de Deus. Sua capacidade de articular os pensamentos filosóficos gregos com os textos bíblicos é que vai torná-lo alguém tão importante. Associa-se a isso a capacidade de comunicação, né? Por exemplo, ele mistura prosa e poesia, ele coloca seus pensamentos em canções com métricas populares, de forma que um marinheiro, um mercador na feira, um moleiro, uma pessoa, um agricultor simples, consegue entender através da musicalidade, através de uma música. E não esquecer que ele tinha uma inteligência política, que ele também defendia um projeto de poder. Por isso que durante os processos de excomunhão, no próprio concílio de Nicéia, que foi a reunião entre os bispos, 325 depois de Cristo, a reunião entre os cardeais, entre os estudiosos das Escrituras, para realmente decidir quem tinha razão, né, o pensamento arianista ou o pensamento da Trindade, ele frequentemente usava termos dúbios, termos que escondiam suas ideias atrás de palavras que poderiam ser entendidas de várias maneiras. Bom, a capacidade intelectual de Ario era uma mistura de rigor lógico, que é o pensamento grego, um profundo conhecimento bíblico e uma genialidade comunicativa. Comunicava como ninguém. Ao transformar as ideias em músicas fáceis, foi genial. E ele não era apenas um pregador carismático. Ele era um homem inteligente que tinha um projeto de poder e que seguia esse projeto. Tá? A igreja precisou usar armas filosóficas igualmente sofisticadas para responder os seus argumentos. O que também foi ótimo, porque mostrou que você pode estudar profundamente a Bíblia e também desenvolver a sua intelectualidade. Eu gostaria de passar uma dica importantíssima para os professores no finalzinho dessa primeira parte. Comunique-se de forma compreensível. Entenda o seguinte, 3 regras fundamentais. Pregue a verdade. Pregue de forma que as pessoas entendam a verdade. E pregue para que as pessoas apliquem a verdade na sua vida. Todavia, ninguém pode aplicar o que não compreende. Pensa comigo, um pregador, um professor que fala de João, Abraão e Noé, sem conectar por que ele está falando dos 3, sem explicar para o ouvinte qual é o resultado dele ter apresentado João, Abraão e Noé. Ele apenas fala João, depois ele pula para Abraão, depois ele pula para Noé, e depois ele fala que foi Deus que mandou falar aquilo e pronto, e termina a mensagem. As pessoas que não entendem não se tornam terrenos frutíferos. Quando Jesus ensinou sobre os 4 terrenos, preste atenção, professor, isso é para melhorar a qualidade do seu ministério. Quando Jesus ensinou sobre os 4 terrenos, ele disse que o primeiro terreno, onde a semente não nasce, são aquelas pessoas que não entendem o que nós pregamos, porque nós pregamos desconectados e pregamos
de um jeito que a pessoa não entende o que a gente prega. A sala de aula não é para pregação, é para o ensino. Então eu vou adaptar para o ensino agora. Nós ensinamos pontos desconectados e não mostramos ao aluno por que estamos apresentando aquele ponto, qual o resultado da apresentação e como ele pode aplicar a verdade que entendeu na sua vida. Então, por favor, esta é a dica fundamental deste finalzinho de vídeo. Ensine com clareza, certifique-se de que o aluno entendeu corretamente e então convide-o humildemente a aplicar em seu precioso viver a revelação compreendida. Mensagem que não é compreendida não pode ser vivida. E se ela não é vivida, não gera os frutos esperados. Para vivermos, precisamos entender. Quem entende pode não viver, quanto mais os que não entendem. Pense nisso. Vamos para o ponto 2?